A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Graças a Deus, aqui é o pastor Ramon Solei, seja muito bem-vindo ao nosso canal, EBD Betel Nação Madureira. Seja também bem-vindo se você estiver em nosso site, seja bem-vindo ao nosso site, EBD Betel Nação Madureira, ebdbetel.com.br. Se você quiser receber notificações do nosso canal, clique nesse botãozinho vermelho que tem aqui, ó, ok? E se inscreva em nosso canal, assine o nosso canal para você receber as nossas notificações. Vídeos novos que nós postarmos aqui, você estará recebendo. Nós estamos aí semanalmente fazendo vídeos para a Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica Betel Dominical, nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2019 e temos como tema as enfermidades da alma, volume 2. Também em nosso canal nós fazemos vídeo para o curso teológico IBAD. Nós temos um núcleo teológico aqui do IBAD, aqui em nosso campo, em Colmeia. Ministramos aulas todos os sábados e fazemos os vídeos, as videoaulas, e postamos aqui em nosso canal para subsídio aos alunos que estão fazendo o curso teológico, o curso médio em teologia pelo IBAD. Mas hoje esse vídeo é para falar sobre a segunda lição da revista Betel Dominical. Hoje, segunda-feira, a lição que será ministrada no próximo domingo. A lição de número 2, que será ministrada no dia 13 de janeiro de 2019, que tem como título Enfrentando o Sentimento de Solidão. A solidão é algo que assola muitas pessoas, que perturba muitas pessoas. Muita gente se encontra sozinho no meio da multidão. Já ouviu falar sobre isso? Eu preciso me encontrar. Pessoas que estão perdidas no meio da multidão. Nós temos aqui o texto áureo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Isso é Cristo falando. Está em João capítulo 4, versículo 14. Cristo falando com a mulher samaritana. Estaremos comentando sobre isso no decorrer da lição. A verdade aplicada. O ser humano, por ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. Nós fomos criados para ter relacionamentos. Deus, quando cria o homem, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Aí cria a mulher, alguém para que o homem se relacione e conviva em sociedade. Objetivos da lição são 3: explicar o que é solidão, mostrar a solidão como vazio existencial e vazio cósmico, revelar como tratar a solidão. Esses são os 3 objetivos desta lição. Os textos de referências estão em João capítulo 4, versículo 10, 11, 15, 16, 17 e 18. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Introdução. A história da mulher samaritana nos mostra que a solidão é um sentimento que foge ao nosso controle. Talvez ela tenha tentado fugir da solidão, mas percebe ao conversar com Jesus que não havia conseguido. Muitos de nós, às vezes, pensamos que estamos fugindo da solidão, pensamos que está tudo bem, mas enquanto na verdade há um vazio dentro de nós, e nós só percebemos isso quando nós temos um contato com Cristo, quando nós temos uma conversa pessoal com Cristo, quando nós temos um relacionamento
pessoal com Cristo. Tópico 1. Entendendo a solidão. A solidão não é apenas um estado de sentir-se só. Não é apenas isso. Não é apenas um estado de se sentir só, né? Estar só muitas vezes não é uma escolha pessoal. Como nós já comentamos, às vezes nós estamos no meio da multidão, estamos conversando com amigos, estamos conversando com parentes, estamos no meio da sociedade, mas por dentro nós nos sentimos só. Nós sentimos a falta de algo. Está faltando alguma coisa para mim. Já aconteceu alguma vez contigo de estar em casa e não saber o que fazer? Está na sala, liga a televisão, o programa que está passando não é bom, muda de canal, muda para outro, nada presta. Você se levanta, desliga a televisão, vai ao banheiro, nada tá bom. Sai do banheiro, vai na cozinha, mexe na panela, abre a geladeira, mas nada preenche. Parece que não sabemos o que é que está faltando. Esse é um sentimento de solidão, é um vazio. Está faltando alguma coisa e nós não sabemos o que. Essa é a solidão. Então, a solidão é um sentimento que vai além do desejo do indivíduo de querer experimentar a presença de uma companhia, ou até mesmo realizar atividades que possam entretê-lo. Ele vai além. Às vezes a pessoa gosta de jogar um futebol, ele está jogando futebol, mas ele está se sentindo só. Ele está praticando um esporte, mas está se sentindo só. Sente-se solitário. Muitas pessoas entram pelo caminho das drogas, da bebida, por causa disso, né? Ele vai procurar uma distração, alguma coisa para entretê-lo. Mas no fundo, ele ainda continua com aquele sentimento de vazio, com a solidão no seu peito. 1.1. Sozinho por escolha pessoal. Nós temos alguns instantes, alguns momentos de nossa vida que nós escolhemos ficar só. Aquele dia que você prefere ficar sozinho, que eu quando tinha essas fases, eu dizia assim: hoje eu estou pagando para não conversar com ninguém, hoje eu quero ficar só, hoje eu quero ter um encontro pessoal comigo mesmo, eu quero ter um encontro pessoal com Deus, hoje eu quero curtir um pouquinho a solidão. Curtir um pouquinho de mim mesmo. Então tem pessoas, tem vezes que a gente passa por isso, mas isso é uma escolha pessoal. Isso pode ser tratado, conhecido não como solidão, mas como solitude. É aquele momento em que nós nos separamos do restante das pessoas para ter uma paz espiritual, para ter uma comunhão conosco mesmo e com Deus. Jesus várias vezes fez isso. Ele se afastava dos discípulos, ele ia para o monte orar sozinho. Ele se afastava para ter aquele momento dele. Esse momento é só meu, é entre eu e Deus. Eu quero ficar só. Mas na verdade a pessoa não está só, né? Ele está com Deus. Isso não é solidão, isso é solitude. A pessoa que busca aqueles momentos para ficar sozinho. Então aqui o comentarista coloca, né, que nesse caso o processo vivido não é de solidão, mas pode ser encarado como solitude. Jesus ele teve dois momentos, diferentes, né, de ficar sozinho. Aquele momento em que ele tirava para ir para o monte orar sozinho, porém ele teve outro momento, né, que ele estava orando antes de ser crucificado. Aquele momento final de Jesus, que a Bíblia diz que ele se afastou dos discípulos à distância de um tiro de pedra. E ali ele foi orar. Ele pedindo para Deus que passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. Ali sim ele estava vivendo aquele momento de solidão.
Porque quando ele se levanta de lá, a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. Ele se levanta de lá a primeira vez e vem até os discípulos e encontra os discípulos dormindo. E ele chama a atenção dos discípulos naquele momento. Não podeis orar comigo nem mesmo 1 hora? Ele precisava, ele estava sentindo a solidão. E aquela fase dele ali caminhou para um sentimento mais profundo ainda de solidão. Quando ele é crucificado, que ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sente um sentimento profundo de abandono, de solidão. Isso sim é o sentimento de solidão que nós estamos tratando aqui, em que a alma pede por algo e não tem. É um sentimento profundo. Jesus, naquele instante em que ele estava orando, a Bíblia diz que de tanta aflição que ele sentiu naquele momento, ele suou gotas de sangue, de tanto esforço, de tanta angústia e solidão que ele estava sentindo naquele momento. Que ele pedia para Deus, para que Deus, o Pai, tirasse dele aquele cálice, mas que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus. Então ele já estava, a vontade de Deus era que ele passasse por aquele momento. Então tem momentos que nós estamos aqui falando de Cristo, nós não estamos falando do ser humano. Cristo, ele veio para passar isso em nosso lugar. Então ele já passou por isso, nós não precisamos passar por isso. Amém? Vamos para o tópico 1.2, o perigo do distanciamento social. Então nós, quando nascemos, é normal nós nos separarmos, ficarmos sozinhos, ficarmos independentes para ter aí uma vida independente. Só que nós vivemos em sociedade e às vezes, por alguns problemas que nós passamos no decorrer de nossa vida, voltamos lá atrás, e sentimos essa separação quando nós saímos do ventre de nossa mãe. Experimentará um estado de separação que se iniciou com a sua saída do útero materno. E isso produz um sentimento de insegurança, um sentimento de abandono, de rejeição, e traz um ressentimento. E pode levar-nos a um distanciamento social. E isso é perigoso, Com isso nós nos sentimos, quando vem esse sentimento de solidão, quando nós nos sentimos incapazes ou inferiores às demais pessoas, nós buscamos nos fechar, buscamos ficar só, paramos de nos relacionar, e isso causa sérios problemas, sentir-se incapaz e inferior pode fazer com que seja desenvolvida uma crise de baixa autoestima. Isso baixa a nossa autoestima e nos faz distanciar das pessoas, ter uma desconexão social. Nós podemos ver isso com o profeta Jonas e também com o Elias. O profeta Jonas, ele fez algo que ele não queria, E aí ele ficou esperando uma resposta de Deus e fez uma casa, foi morar só. E ali nós entendemos quando ele pediu para Deus que Deus levasse ele, que Deus matasse ele, Então nós percebemos ali aquele sentimento de inferioridade, de rejeição. E Elias, quando estava na caverna, aconteceu da mesma forma. Ele pensou que estava só. Ele disse para Deus: Senhor, ficou só eu, restou só eu. Então Deus entra com providência. Deus entra com providência e resgata o profeta de volta. Ainda tem 7.000 que está com você. Você não está só. Sai dessa caverna, sai daí, vai atrás, vai em busca de Eliseu. Então nós precisamos nos aproximarmos de Deus, que Ele nos
abençoa. 1.3, sozinho em meio à multidão. Já comentamos um pouco sobre isso, aqui nós vamos aprofundar. Às vezes, nós estamos no meio de uma festa, dentro da igreja, no meio de um culto, no meio da multidão, dentro de um congresso, mas nos sentimos só. Tem um vazio por dentro. Por quê? O porquê disso? O que está só? É o corpo físico? Será que é o meu corpo físico que sente-se só? Não, meus irmãos. A solidão, ela é da alma. Esse sentimento de solidão, ele é na alma. Na alma. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala assim que existe um homem interior. E esse homem interior é que sente-se só. Não é aqui o corpo físico, aqui fora. Não, é a alma. Por mais estranho que possa parecer, a solidão tem crescido em cidades com alto índice demográfico, ou seja, quanto maior a cidade, mais pessoas vai ter com esse sentimento de solidão. Às vezes, quem mora em cidade grande, em grandes capitais, eles quase não têm relacionamento. O relacionamento deles é apenas no trabalho. Ali ele não conhece o seu vizinho do lado da direita, ele não conversa com o vizinho do lado da esquerda, ele não sabe quem mora no apartamento em frente, ele não conversa com ninguém. O trânsito é um Deus nos acuda. A única conversa que tem é para, às vezes, xingar o motorista que está na frente, que está parado no sinal. A violência é muito grande, então o sentimento, a intolerância é muito grande. Isso leva a pessoa também a sentir-se só. Ninguém me compreende. Eu preciso chegar em horário, Tudo é uma correria, é uma coisa de louco, é uma coisa de estresse todos os dias. Em locais onde a população é menos densa, pode haver uma possibilidade maior das pessoas se sentirem solitárias. Entretanto, em cidades grandes, onde os relacionamentos estão constantemente se tornando menos profundos, quase as pessoas não têm esse relacionamento, o sentimento de solidão vem crescendo assustadoramente, cresce muito. Tópico 2, agora nós vamos ver o porquê disso tudo, entender, que é o segundo objetivo, mostrar a solidão como um vazio existencial, como vazio cósmico. O que é o vazio existencial? É um estudo mais criterioso do ponto de vista espiritual, aí já é a parte espiritual, porque a nossa existência ela depende de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou, nos formou o homem, a sua imagem e semelhança, e depois, por último, ele sopra nas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Então, a essência do homem é a alma. E essa alma é que nós estamos tratando aqui. São as enfermidades da alma. Então, essa alma, ela necessita do seu Criador. Ela necessita de um contato com o seu Criador. E quando não tem esse contato, fica esse vazio. Um vazio existencial. Este vazio é provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. O pecado afastou o homem do Criador, provocando uma lacuna cósmica no seu interior, que nada irá preencher a não ser o Espírito Santo, a não ser Deus. Então, quando nós estamos nessa fase, quando nós estamos assim, que nada preenche, como eu comentei no início, você vai para um lugar, não está bom, vai para outro, não está bom, busca uma coisa aqui, não está bom, vai conversar com uma pessoa aqui, não te agrada. Então, até a voz das pessoas parece que irrita. Isso é o vazio existencial. O que está faltando? O que está faltando para você? Está faltando Deus, o Espírito Santo no coração. 2.1. Deus não quer nos ver só. Então, já comentei, já falei, no início Deus cria o homem,
a sua imagem e semelhança, viu que ele estava só e disse assim: não é bom que o homem esteja só. E ele pega e cria Eva, cria a mulher, para que tivesse um relacionamento com o homem. Então o homem, ele é um ser relacional. Deus, em sua essência, também. No início, no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele vinha para passear pelo jardim e conversar com o homem todos os dias. Então ele tinha um relacionamento pessoal com o homem. Mesmo apesar da queda, mesmo depois da queda, Deus continua nesse relacionamento. A maioria das vezes parte de Deus mesmo, parte dele mesmo. Nós podemos ver com Noé, Deus é que vem e fala com Noé. Nós podemos ver com Caim, quando Caim mata Abel, Deus vem e fala com Caim. Nós podemos ver depois de Noé aí com Abraão, Deus vem e fala com Abraão. Nós podemos ver depois disso com Moisés, Deus vem e fala com Moisés, conversa com Moisés. Josué, o anjo do Senhor aparece para Josué, fala com Josué, e assim a iniciativa parte de Deus. Nós, quando passamos por esse processo, nós às vezes precisamos de ajuda de alguém para nos levar até a presença de Deus. Porque quando nós estamos assim, Deus está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Deus não para de falar, Deus está falando conosco através de várias formas. Deus usa uma criança para falar conosco, Deus usa um animal para falar conosco, a natureza para falar conosco. Quando a pessoa não ouve Deus falando, Deus usa qualquer coisa. Foi assim com Balaão, ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Então Deus não se cala, Deus, ele é a própria palavra. Tópico 2.2, o perigo da vulnerabilidade. A pessoa, quando ela se sente só, quando ela está nesse vazio, nesse problema com a solidão, ele fica vulnerável aos ataques do inimigo. Quando alguém tem uma vida solitária, pode ficar vulnerável e assim vir a ser alvo fácil de pessoas mal intencionadas. Nós temos que ter muito cuidado com nossos filhos, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes. Porque às vezes nós não damos a atenção necessária para eles, eles começam a ter aí esse vazio, passar por esse processo de solidão, por esse sentimento de solidão. Ninguém dá atenção para mim, meus pais não ligam comigo, ninguém importa para mim. Aí vem o traficante, pessoas erradas, né? Não, eu sou teu amigo, é isso, vamos para cá, vamos fazer amizade aqui, vamos. E o jovem, ele tem uma tendência a buscar adrenalina, a buscar emoções, fortes emoções, e acaba entrando pelo caminho errado justamente por causa disso. Por falta da atenção, eles sentem-se solitários. Muitos sofrem com agressões de todo tipo, são humilhados e explorados por entenderem que é melhor ter uma companhia, ainda que esta seja ruim, do que ter que viver sozinho ou na solidão. Então aqui é o processo contrário. Aqui nós estamos falando de mulheres. A jovem, um exemplo aqui, a jovem, a adolescente, ela se sente solitária, aí se envolve com a pessoa errada, muitas fogem, e aí vai viver sofrendo, passando apuros na mão daquela pessoa, né, daquela pessoa má, na mão de um traficante, por exemplo, apanha, é escravizada. Mas a pessoa que está passando por esse sentimento de solidão, ele entende as coisas da maneira contrária. Qual que é a frase, o adágio popular? Antes sozinho do que mal acompanhado. A pessoa que está com esse sentimento de solidão, ele diz assim: antes mal acompanhado do que só.
Então, esse é o perigo, né? A vulnerabilidade. E podendo causar morte prematura, que é o caso de jovens que entram pelo caminho das drogas, vai para a criminalidade e acaba com a sua vida. Pessoas populares nem sempre, né, deixam de ser solitárias. Tem muitas pessoas que é rodeado de amigos, ele é o popularzão, mas no fundo, ele sofre com a solidão. A solidão é na alma. No entanto, em se falando de solidão para o ser humano, não é a quantidade de amigos que pesa, mas a qualidade da amizade. Qualidade da amizade, aquela amizade que vai te mostrar Jesus, aquela amizade que vai te levar para Jesus, aquela amizade que mostra o caminho, a verdade e a vida, essa amizade sim, essa conta, essa é de peso. Tópico 2.3, preenchendo o vazio cósmico. Esse vazio cósmico, o que é isso? Por que aqui o comentarista coloca um vazio cósmico? Olha só, nós vamos entrar aqui numa área que é pouco conhecida, que às vezes nós nem imaginamos. Eu vou levar para um lado aqui um pouco diferente. Nós sabemos qual é a velocidade da luz. O cientista consegue medir a velocidade da luz, não é? Temos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Agora me diga, qual é a velocidade do pensamento? Alguém consegue medir a velocidade do pensamento? Ela é muito maior que a velocidade da luz. E isso implica que o universo exterior, ele é bem menor que o universo interior. O universo interior é muito maior. Porque por mais que nosso pensamento, a velocidade muito longa, nós não conseguimos percorrer o universo interior. Por isso o comentarista está falando aqui, vazio cósmico. O universo interior é o cosmo que ele está falando aqui. Bom, é como se diz assim, eu estou perdido. Eu vou buscar ajuda para poder me encontrar. Ou seja, existe o homem interior. Paulo, ele quando ora pelos irmãos de Éfeso, ele fala sobre isso. Ele pede para que Cristo, com o seu amor, venha agir, através do Espírito Santo, venha agir no homem interior. Para que esse homem interior possa aí compreender, entender qual que é a profundidade de Cristo, a profundidade, a largura, a altura, a estatura do amor de Cristo para conosco. Mas isso quando o homem exterior, ele consegue encontrar o homem interior. Agora, quando a pessoa está perdida, tem muitas pessoas que passam a vida toda e não conseguem encontrar esse homem interior. Embora em seu pensamento ele fique buscando, ele não encontra. Porque o universo interior é muito grande. Para se ter uma ideia do tamanho desse universo interior, nós sabemos que Deus é infinito. Deus é infinito. Ele é maior do que tudo. Foi Ele que criou todas as coisas. Mas, metaforicamente, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Ele habita nesse mundo, nesse universo interior. Então, quando nós estamos buscando a Deus, não adianta nós buscarmos a Deus fora. Não adianta, olhamos para o Salmo, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não está nos montes.
Ele está no Senhor e o Senhor habita em nós. Nós somos templo do Espírito do Senhor. Nós somos templo do Deus vivo. Ele não habita em morada feita pelo homem. Ele só habita em morada feita por Ele mesmo. Ele habita em nós. Agora você imagine, se Deus é o maior de todos e Ele habita em nós, imagine esse mundo. Que tamanho é o universo interior? Então, quando falta Deus aqui, não é que falta, na verdade, é que nós não encontramos Deus dentro de nós. Ele está lá. O bem e o mal habitam em nós. Mas vai crescer aquele que nós buscarmos, aquele que nós alimentarmos. Se nós alimentarmos o mal vai crescer. Se nós alimentarmos o bem vai crescer. Se nós alimentarmos o amor vai crescer. Então o homem, ele não consegue encontrar nem a ele mesmo dentro de si. Como ele irá encontrar a Deus? Primeiro ele tem que ter um encontro consigo mesmo, para depois ele ter um encontro com Deus. O homem primeiro ele precisa saber quem ele é. Ele precisa entender quem ele é, para depois ele ter esse encontro com Deus. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, primeiro, ele ficou cego, ele teve que entender as suas deficiências, ele teve que entender, entender a sua cegueira espiritual, para que depois ele compreenda o poder de Deus. Que ele compreendeu que ele estava totalmente errado, que ele era dependente de Deus, porque ele precisou de alguém indicado por Deus para orar por ele, para que ele pudesse voltar a enxergar. Por isso que nós, crentes, precisamos entender isso. As pessoas que estão nesse sentimento de solidão, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Às vezes a pessoa não tem capacidade de buscar ajuda, porque ela não reconhece o mal que está acontecendo na vida dela. O problema que ele está tendo, o problema emocional que ele está tendo. E ele precisa de ajuda de alguém. Levar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que preenche, a fé. A palavra de Deus é a verdade liberta de tudo. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela vai até a divisão da alma. Ela resolve o problema, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e da medula. Ela dói? A verdade dói? Dói. Por quê? Porque ela é igual a espada de dois gumes. Ela penetra, ela perfura, ela vai. Então por isso machuca, por isso dói. Mas liberta. Liberta. Ao mesmo tempo que ela penetra, ela leva o bálsamo, ela leva aí o antídoto para curar, para cicatrizar, para cauterizar, para queimar toda maldade que há por dentro, todo pecado, todo vazio, ela preenche. Amém? Vamos para frente. Eita glória, aleluia. O escritor aos Hebreus nos apresenta a palavra de Deus, foi o que acabamos de comentar. Vamos prosseguir então, tópico 3. A solitária de Samaria. Vamos comentar um pouco sobre a solitária, a mulher samaritana. A mulher samaritana nos dá muitos motivos para crermos que ela era alguém com um profundo sentimento de solidão, que iremos depois do conhecimento adquirido sobre o assunto identificá-los aqui. Então ela era tremendamente solitária. Primeira coisa, o primeiro indício de que ela era solitária, ela tinha esse sentimento de solidão. Ela foi buscar água sozinha. Ela estava só. Não foi um horário que não tinha ninguém lá. Ninguém poderia, ela não buscou ajuda de alguém para tirar a água do poço para ela. Ela não procurou estar junto com alguém. Não, absolutamente não. Então, quando a pessoa, acontece isso com a pessoa, como nós já comentamos aqui atrás, ela fica vulnerável. Então qualquer estranho pode chegar e conversar e acabar iludindo, acabar manipulando a pessoa. Graças a Deus aqui, para a libertação dessa mulher, foi o mestre que conversou com ela. O mestre era o estranho que se aproximou dela, era o mestre
dos mestres, o psicólogo, o maior psicólogo de todos, o psiquiatra dos psiquiatras, aquele que trata da alma, psiquiatria, a arte de curar a alma. Então, na verdade, o verdadeiro psiquiatra é Jesus, que é Ele que cura a alma. Glória a Deus, aleluia. Então aqui diz o seguinte, falamos quem vive só é vulnerável, né? Muitos solitários não experimentam a mesma felicidade de encontrarem aquele que pode transformar as suas vidas, tendo que viver uma vida sem sentido e em completa solidão. Então não é todos que têm esse encontro com Jesus. Nós precisamos, nós que já temos o conhecimento, precisamos identificar essas pessoas e apresentar para eles, apresentar Jesus para eles. Amém? Tópico 3.2, relacionamentos frustrados. Então, outro indício aqui que demonstra que a samaritana ela era solitária, vivia na solidão, é porque ela teve vários relacionamentos e foi frustrada. Jesus diz para ela assim que ela teve 5 maridos e o que ela tinha na atualidade não era dela. Então, passou por 5 maridos. O problema estava nela. Quando acontece essas coisas, geralmente esse problema de relacionamento conjugal, de separação, dessas coisas assim, geralmente o problema está na pessoa, né? E a pessoa pega e acusa o outro. Eu não consigo viver com você porque você é isso, você é aquilo, você não me entende e tal. Mas o problema está na própria pessoa. Está nela e ela não reconhece. Joga tudo para o outro. E isso acaba com o relacionamento. O que aconteceu aqui com essa mulher samaritana? E ela passou por vários casamentos e acabou se acostumando. E como ela sentia-se só, precisava de alguém. E acabou se envolvendo com um homem que já era casado, que nós vamos ver no próximo tópico. Assim, aquela mulher que tinha vivenciado tantos relacionamentos conjugais, parece que sofria de algum problema emocional, visto que nenhum de seus maridos preencheu o vazio que existia nela. Só Jesus que conseguiu preencher. Por quê? Porque ele deu para ela a água que encheu e jorrou de dentro para fora, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. A existência humana, para ser feliz, deverá sempre estar atrelada ao Criador. É necessário isso. Nós dependemos de Deus para termos felicidade, para sermos completos. Em todas as áreas de nossa vida, devemos desfrutar da presença de Cristo. Todas as áreas. Mudar relacionamentos conjugais não garante nada, não garante melhora, não garante a cura para a solidão. Cura da solidão é Jesus de Nazaré, é a palavra, é a verdade, é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver o que o comentarista coloca mais aqui. Ele diz assim: quando abordamos assuntos relativos a relacionamentos, os quais envolvem sentimentos íntimos, devemos fazer sempre uma avaliação criteriosa do indivíduo. O relacionamento conjugal é permeado por inúmeros fatores relacionados à formação da personalidade, principalmente o conhecido período edipiano. Então, muitos complexos adquiridos nesse período da vida, se não for desenvolvido, se não for trabalhado, né, a pessoa precisa ter um relacionamento profundo com Deus, depois com Jesus depois. Pastor, mas o que é esse período edipiano? Esse aqui é para os professores. Édipo, né, na mitologia grega, ele se apaixona pela sua mãe. Então as crianças têm esse complexo. Numa fase da sua adolescência, na passagem da passagem de infantil para adolescente, o menino ele se apaixona pela sua mãe, ele se apaixona pela mãe.
Então tem esse complexo de Édipo. Começa a vir fantasias na cabeça da criança. E a menina, geralmente, ela se apaixona pelo pai. É assim que acontecem as coisas. Ela tem uma admiração profunda pelo pai, o menino pela mãe. E aí começa a vir aquelas fantasias em sua mente, né, na questão de relacionamento, o que a mamãe faz com o papai, o que o papai faz com a mamãe, aquele negócio todo. Então, depende de algumas coisas que acontecem nesse período da vida da criança que vai marcar o seu futuro, que vai marcar na trajetória da sua vida, que vai depois no relacionamento conjugal, né, ter aí certos problemas. Quando a pessoa não tem esse tratamento devido a esse problema, esse complexo de Édipo que teve naquela época, e menino, dá trabalho depois. É necessário procurar um profissional na área, mas principalmente, como o comentarista coloca aqui, ó, o ser humano, aqui, complexos adquiridos nesse período da vida, se não resolvidos por uma intensa busca de autoconhecimento através da livre associação, só serão solucionados através de uma vida de intensa comunhão com o Eterno, intensa comunhão com Deus, porque só Deus é que liberta, só a palavra que liberta. O ser humano só estará livre da solidão quando provar da água que sacia qualquer tipo de sede. Tópico 3.3. Não reconhecer o pecado. Depois de tanto tentar se relacionar, a samaritana não conseguiu se ver livre de uma provável solidão. Embora ela se relacionou com tantas pessoas, ela não conseguiu se libertar dessa solidão. Então ela acabou se envolvendo com um homem casado, como nós já comentamos. Entrou em pecado, entrou em adultério, em prostituição. Então, a pessoa, quando ela está nessa fase, ela não reconhece o pecado. Jesus mostrou para ela que ela estava em pecado, que o atual marido dela não era dela. E isso não me incomodou. Por quê? Porque ela já estava acostumada. Era normal. É normal. Igual hoje em dia mesmo, na sociedade em que vivemos, adultério, prostituição, troca de marido, troca de esposa, isso é normal, né? O pecado já está tão enraizado na sociedade que é tratado como normal, como normalidade. Olha só, a samaritana estava tão acostumada a trocar de parceiro que não tomou por repreensão as palavras do mestre. É justamente esse o perigo do pecado. Torna-se natural para quem não conhece a Jesus e coloca na solidão a justificativa para pecar. Eu prefiro viver assim do que sozinho. Prefiro viver mal acompanhado do que sozinho, né? Como se diz assim, solteiro sim, desacompanhado não, sozinho não, né? Solteiro sim, sozinho jamais. Quer dizer que está normal. Vamos para frente. A mulher samaritana não tinha nenhum motivo para ser feliz, mas quando encontrou a Cristo, viu os mistérios de Deus serem revelados diante de seus olhos. E então começou a viver uma nova experiência de vida e nunca mais andou só. Conclusão. Não há dúvida que a propagação do Evangelho tem sido uma arma poderosa do Senhor Deus no resgate de muitas pessoas que sofrem com o sentimento de solidão, dando-lhes a oportunidade de viverem na companhia de Jesus Cristo, como novas criaturas. Está em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Então a solução é Deus. A solução é Cristo. Ele é a solução para todos os problemas. A palavra diz assim que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Amém? E é Ele que nos liberta, Ele que nos
cura. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Mas não se esqueça de clicar ali no botãozinho vermelho, assinar o nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Nosso site é ebdbetel.com.br. A nossa escola bíblica dominical em Colmeia, EBD Betel, Nação Madureira. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.